Bem-vindo ao canal Audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/audiolivro. Conto Mãe Terra, de Isaac Asimov. Mas você tem certeza? Tem certeza de que até mesmo um historiador profissional sempre sabe distinguir uma vitória de uma derrota? Gustav Stein, que fez esta gozação, não era historiador. Era um fisiologista. Mas seu companheiro era um historiador, e aceitou a gentil investida com um sorriso próprio. O apartamento de Stein era, para a Terra, bastante luxuoso. Faltava-lhe a privacidade vazia dos mundos cósmicos, é claro, visto que, de sua janela, estendia-se um fenômeno que pertencia exclusivamente ao seu planeta natal, a cidade. Uma grande cidade, cheia de gente, ombros se tocando, suores se misturando. Tampouco era o apartamento de Stein aparelhado como poderia ser. Faltava-lhe a cota mais elementar de robôs positrônicos. Em resumo, faltava-lhe a dignidade da autossuficiência, e como todas as coisas na Terra, era simplesmente parte de uma comunidade, uma unidade pendurada de um conjunto de apartamentos, uma porção de uma multidão. Mas Stein era um terráqueo de nascimento e estava acostumado com ela. E, afinal de contas, pelos padrões da Terra, o apartamento ainda era luxuoso. Era através das mesmas janelas que se podiam ver as estrelas, entre elas, os mundos cósmicos, onde não havia cidades, só jardins, onde os gramados eram camadas de esmeralda, onde todos os seres humanos eram reis, e onde todos os bons terráqueos esperavam, ansiosamente e inutilmente, ir algum dia. Com exceção de alguns que conheciam melhor, como Gustav Stein. As noites de sextas-feiras com Edward Field pertenciam àquele tipo de ritual que chega com a idade e com a vida tranquila. Quebrava, agradavelmente, a monotonia da semana dos dois solteirões, e lhes dava um motivo inócuo para se demorarem no licor e nas estrelas. Afastava-os da crueldade da vida, e, mais do que tudo, dava-lhes uma oportunidade de conversarem. Field, especialmente, sendo um conferencista, erudito e homem de poucas posses, citava os capítulos e frases de sua história, ainda incompleta, do Império Terrestre. Estou esperando o último ato, explicou. Depois, poderei intitulá-lo O Declínio e Queda do Império e publicá-lo. Você deve achar, então, que o último ato virá logo. Num certo sentido, já veio. Apenas é melhor esperar até que todos reconheçam este fato. Veja, há 3 etapas quando um império, um sistema econômico ou uma instituição social decaem, seu cético. Field fez uma pausa para dar maior efeito e esperou pacientemente Stein dizer. E quais são? Primeiro, Field ergueu o dedo indicador. Há uma etapa onde aparece um pontinho indicando um caminho inexorável para o fim. Não pode ser visto nem reconhecido até o fim chegar, quando o pontinho original torna-se visível aos que têm uma percepção menor. E você pode me dizer que pontinho é esse? Acho que sim, visto que tive a vantagem de 1 século e meio de percepção tardia. Surgiu quando a colônia do setor sírio, Aurora, obteve, pela primeira vez, permissão do governo central da Terra para introduzir robôs positrônicos em sua vida comunitária. Obviamente, quando se olha para trás, estava aberto o caminho para o desenvolvimento de uma sociedade totalmente mecanizada baseada no trabalho de robôs, e não de seres humanos. E esta mecanização é que foi e será o fator decisivo na luta entre os mundos cósmicos e a Terra. E, murmurou o fisiologista, como vocês, historiadores, são infernalmente espertos. O que é e onde foi a segunda vez que o Império caiu? O segundo ponto no tempo, e Field levantou o dedo médio, chega quando é preciso fazer um letreiro tão grande e claro que possa ser visto sem a ajuda da perspectiva. E este ponto também já passou, com o primeiro estabelecimento de uma cota de imigração pelos mundos cósmicos contra a Terra. O fato de que a Terra viu-se incapaz de impedir uma ação tão claramente prejudicial a ela própria foi um grito para todos ouvirem, e isto foi há 50 anos atrás. Cada vez melhor. E o terceiro ponto? O terceiro ponto? Ergueu o anular. Este é o menos importante. Este é quando o letreiro torna-se uma parede enorme com um fim rabiscado sobre ela. A única condição para se saber que o fim chegou. Então, não é nem a perspectiva nem o treinamento, mas, meramente, a habilidade de se ver televisão. Acho, então,
Que o terceiro ponto ainda não veio. Obviamente que não, senão você não precisaria me perguntar. Todavia, pode vir, brevemente, por exemplo, se houver uma guerra. Você acredita que haverá? Field evitou uma afirmação categórica. Os tempos estão incertos, e há muita emoção fútil assolando a Terra por causa da questão da imigração. E se houvesse uma guerra, a Terra seria derrotada rápida e duradouramente, e a parede seria erigida. Você tem certeza? Tem certeza de que até mesmo um historiador profissional sempre sabe distinguir uma vitória de uma derrota? Field sorriu. Disse: talvez você saiba algo que não sei. Por exemplo, falam sobre algo chamado Projeto Pacífico. Nunca ouvi falar. Stein tornou a encher os 2 copos. Vamos falar de outras coisas. Ergueu seu copo na direção da janela, fazendo com que as estrelas brilhassem em tons de rosa no líquido e disse: há um final feliz para os problemas da Terra. Field levantou o seu, ao Projeto Pacífico. Stein tomou um gole suavemente e disse: mas nós estamos bebendo a 2 coisas diferentes. Estamos? É bastante difícil descrever qualquer um dos mundos cósmicos a um terráqueo nativo, visto que não se trata tanto de uma descrição de um mundo, mas de um estado de espírito. Os mundos cósmicos, 150, primeiramente colônias, mais tarde domínios, mais tarde nações, são extremamente diferentes entre si num sentido físico. Mas o estado de espírito é praticamente o mesmo em todos eles. É algo que surge de um mundo originariamente incompatível com a espécie humana, todavia habitado pela nata das pessoas difíceis, diferentes e ousadas. Para se dizer numa única palavra, esta palavra é individualidade. Há o mundo de Aurora, por exemplo, a 3 parsecs da Terra. Foi o primeiro planeta colonizado fora do Sistema Solar, e representou a aurora das viagens interestelares. Daí o seu nome. Possuía ar e água para o começo, talvez, mas pelos padrões da Terra era rochosa e infértil. A vida vegetal que realmente existia, formada por um pigmento amarelo esverdeado completamente diferente da clorofila e não tão eficiente quanto esta, dava às regiões comparativamente férteis um aspecto bilioso e desagradável aos olhos desacostumados. Não havia nenhuma vida animal mais alta do que a unicelular, bem como a equivalente à bactéria. Nada perigoso, naturalmente, visto que os 2 sistemas biológicos, o da Terra e o de Aurora, não possuíam qualquer relação química. A Aurora tornou-se, bem gradativamente, um canteiro. Sementes e árvores frutíferas foram as que chegaram primeiro, depois, arbustos, flores e grama. Em seguida, grandes quantidades de gado. E, como se fosse necessário impedir uma cópia demasiadamente fiel do planeta-mãe, vieram também robôs positrônicos para construírem as mansões, formarem as paisagens e instalarem as unidades de força. Em resumo, para fazerem o trabalho e tornarem o planeta verde e humano. Havia o luxo de um mundo novo e reservas minerais ilimitadas. Havia o excesso esplêndido de energia atômica instalada em novas fundações com apenas milhares, ou, no máximo, milhões, e não bilhões, de pessoas para servir. Havia o imenso florescer da ciência física, em mundos onde havia espaço para ela. Vejam a casa de Franklin Maynard, por exemplo, o qual, com sua esposa, 3 filhos e 27 robôs, vivia num estado a mais de 40 milhas de distância de seu vizinho mais próximo. Todavia, através da onda comunitária, podia, se quisesse, estar na sala de qualquer um dos 75 milhões de habitantes de Aurora, com cada um, separadamente, com todos, simultaneamente. Maynard conhecia cada polegada de seu vale. Sabia exatamente onde acabava, abruptamente, para dar lugar aos penhascos, nos quais agarravam-se as folhas angulosas e afiadas do tojo nativo, como que odiando a matéria mais suave que lhe havia usurpado o lugar no sol. Maynard não precisava sair deste vale. Era deputado na Assembleia e membro do Comitê de Agentes Estrangeiros, mas podia discutir qualquer negócio, com exceção do algo extremamente essencial, pela onda comunitária, sem nunca sacrificar aquela preciosa privacidade que precisava ter, de um modo que nenhum terráqueo entenderia. Até mesmo o assunto no momento podia ser resolvido pela onda comunitária. O homem, por exemplo, que estava sentado com ele em sua sala, era Charles Hickman e este, na verdade, estava sentado em sua própria sala, numa ilha de um lago artificial com 50 variedades de peixes que por acaso, ficava a 2.500 milhas de distância, no espaço. A conexão era uma ilusão, claro.
Se Maynard estendesse a mão, poderia sentir a parede invisível. Até os robôs estavam bem acostumados com o paradoxo, e quando Hickman quis um cigarro, o robô de Maynard não se mexeu para satisfazer este desejo, embora meio minuto se passou até que o robô de Hickman o trouxesse. Os dois homens estavam falando como nativos dos mundos cósmicos, isto é, formalmente e com as sílabas muito entrecortadas para serem cordiais, mas, ainda assim, sem hostilidade. Simplesmente havia uma falta indefinível da sociabilidade humana, ainda que azeda e escassa, às vezes, imposta com tanta força aos formigueiros da terra. Maynard disse: há muito tempo que venho desejando ter uma conversa particular, Liga. Mas obrigações na Assembleia, este ano, claro. Eu compreendo. É óbvio que você é bem-vindo. Na verdade, especialmente bem-vindo, visto que ouvi falar da natureza superior de suas terras e paisagens. E verdade que seu gado é alimentado com grama importada? Receio que isto seja um pouco de exagero. Na verdade, algumas de minhas melhores vacas leiteiras são alimentadas com produtos importados da terra durante a gestação, mas isto ficaria caro demais se eu o tornasse uma prática generalizada. Entretanto, faz um leite extraordinário. Poderia ter o privilégio de lhe mandar uma de minhas produções diárias? Seria muito gentil de sua parte. Hickman abaixou a cabeça, gravemente. Você precisa receber alguns de meus salmões, em troca. Para um olho terráqueo, os dois homens poderiam parecer bastante semelhantes. Ambos eram altos, ainda que não excessivamente para Aurora, onde a média de altura do homem adulto é de 6 pés e 1,5 polegadas. Ambos eram loiros e de músculos fortes, com características pronunciadas. Embora nenhum tivesse menos de 40 anos, a meia-idade quase não se fazia notar em ambos. Bastava de amenidades. Sem uma mudança no tom, Maynard procedeu ao ponto sério de sua visita. Disse: o comitê está, no momento, bastante comprometido com Moriarty e seus conservadores. Gostaríamos de lidar com eles com firmeza, nós, os independentes. Mas antes de fazermos isto com calma e certeza, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Por que eu? Porque você é o físico mais importante de Aurora. A modéstia não é uma atitude natural, e é com muita dificuldade que se a ensina às crianças. Numa sociedade individualista, ela é inútil e Hickman, portanto, não ficou embaraçado. Apenas acenou confirmando, objetivamente, as últimas palavras de Maynard. E, continuou Maynard, como um de nós, você é um independente. Sou um membro do partido. Contribuinte, mas não muito ativo. Não obstante, seguro. Agora, diga-me, já ouviu falar no Projeto Pacífico? O Projeto Pacífico? Houve uma pergunta polida em suas palavras. E algo que está acontecendo na Terra. O Pacífico é um oceano terrestre, mas o nome em si, provavelmente, não tem nenhum significado. Nunca ouvi falar nele. Não fico surpreso. Poucos ouviram, mesmo na Terra. A propósito, nossa comunicação se faz pelo rádio e não podemos ir além disso. Entendo. Seja o Projeto Pacífico que for, e nossos agentes são extremamente vagos, é concebível pensar que poderia ser uma ameaça. Muitos daqueles que, na Terra, passam por cientistas parecem estar ligados a ele. Assim como, alguns dos políticos mais tolos e radicais da Terra. Há algum tempo, houve alguma coisa chamada Projeto Manhattan. Sim, incitou Maynard, e que tal este? É uma coisa antiga. Ocorreu-me simplesmente por causa da analogia dos nomes. O Projeto Manhattan foi da época anterior às viagens extraterrestres. Houve alguma guerrinha nas idades obscuras, e foi o nome dado a um grupo de cientistas que desenvolveram a energia atômica. E Maynard fechou as mãos. E o que pensa que o Projeto Pacífico pode fazer, então? Hickman pensou. Então, suavemente, você acha que a Terra está planejando uma guerra? Surgiu uma repentina expressão de desgosto na face de Maynard. 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões de meio-macacos, melhor dizendo, apinhados num sistema a ponto de explodir, vendo apenas alguns milhares de nós, no total. Você não acha que é uma situação perigosa? Números. Muito bem. Estamos salvos, apesar dos números? Diga-me. Sou apenas um administrador e você é um físico. A Terra pode, de algum modo, ganhar a guerra?
Hickman sentou-se solenemente em sua cadeira e pensou cuidadosa e demoradamente. Então disse: vamos raciocinar. Há 3 grandes classes de métodos pelas quais um indivíduo ou um grupo pode alcançar seus objetivos contra a oposição. Num nível mais sutil, estas 3 classes podem ser denominadas física, biológica e psicológica. Bem, a física pode ser facilmente eliminada. A Terra não tem um passado industrial. Não tem um know-how técnico. Tem recursos muito limitados. Não tem nem mesmo um único físico de nome. Assim sendo, é impossível, mais do que tudo nesta galáxia, que possam desenvolver qualquer forma de aplicação físico-química que já não seja conhecida pelos mundos cósmicos. Isto, é claro, contando-se que a Terra se oporá sozinha aos mundos cósmicos. Estou partindo do princípio de que nenhum dos mundos cósmicos pretende unir-se à Terra contra nós. Maynard fez uma oposição violenta até mesmo à sugestão. Não, não, não. Não há o que discutir quanto a isso. Tire isso de sua cabeça. Então, não podemos pensar em armas físicas desconhecidas. Não é necessário continuar a discutir este ponto. Então, e a segunda classe, a biológica? Hickman ergueu as sobrancelhas lentamente. Bom, esta é menos segura. Alguns biólogos terrestres são bastante competentes, pelo que me disseram. Naturalmente, visto que eu próprio sou um físico, não estou inteiramente qualificado para julgar isto. Todavia, acredito que, em certos campos restritos, eles ainda são experts. Na ciência da agricultura, é claro, para dar um exemplo óbvio. E em bacteriologia. Sim, e uma guerra bacteriológica? Que pensamento! Não, não, praticamente inconcebível. Um mundo lotado como a Terra não pode lutar com germes contra 50 mundos espalhados. Estão infinitamente mais sujeitos a epidemias, isto é, a uma vingança nos mesmos termos. Na realidade, eu diria que, com as condições de vida de Aurora e dos outros mundos cósmicos, nenhuma doença contagiosa poderia realmente nos atingir. Não, Maynard. Você pode verificar com um bacteriologista, mas acredito que ele lhe dirá o mesmo. Maynard disse. E a terceira classe? A psicológica? Bem, está imprevisível. Todavia os mundos cósmicos são inteligentes e comunidades ricas, não influenciáveis por propagandas políticas comuns ou por esta questão, a ponto de serem tomados por uma onda de emocionalismo prejudicial. Agora, eu só fico pensando se... Sim? E se o projeto pacífico for exatamente isto? Quero dizer, uma maneira de nos desequilibrar. Algo altamente secreto, mas criado com a intenção de que seja transpirado bem à moda antiga, para que os mundos cósmicos cedam um pouco à Terra, simplesmente para se garantirem. Houve um longo silêncio. Impossível, explodiu Maynard com raiva. Você está reagindo como se deve. Você está hesitando. Mas eu não estou forçando esta interpretação. E apenas um pensamento. Um silêncio maior, e em seguida Hickman falou de novo. Há alguma outra pergunta? Maynard interrompeu sua divagação. Não. A onda foi interrompida e apareceu uma parede onde havia espaço, há um momento atrás. Lentamente, persistindo em sua descrença, Franklin Maynard balançou a cabeça. Ernest Cailin subiu as escadas sentindo pena de todos os séculos passados. O prédio era velho e coberto com teias de aranha pela história. Chegou a abrigar o parlamento do homem e dele saíam as palavras que iam grudar-se nas estrelas. Era um prédio alto. Elevava-se, esticava-se, fazia força. Em direção às estrelas que agora lhe haviam dado as costas. Não mais abrigava nem mesmo o parlamento da Terra. Este havia sido transferido para um prédio mais novo, em estilo neoclássico, um que imitava, precariamente, os estilos arquitetônicos da antiga era pré-atômica. Todavia, o prédio mais antigo ainda trazia seu grande nome. Oficialmente, ainda era Casa Estelar, mas abrigava apenas os funcionários de uma burocracia decadente, no momento. Cailin desceu no 12º andar, e o elevador imediatamente voltou para baixo. O letreiro luminoso dizia suave e silenciosamente, Birro de Informações. Entregou uma carta à recepcionista. Esperou. E finalmente, atravessou a porta onde estava escrito Elise Celion, secretário de Informações. Celione era baixinho e escuro. Seu cabelo era grosso e preto e seu bigode, fino e preto. Seus dentes, quando sorria,
eram espantosamente brancos e regulares, por isso sorria muito. Estava sorrindo, agora, ao se levantar e estendeu a mão. Kaylin tomou-a, assim como um lugar e um charuto que lhe foram oferecidos. Seilione disse: Estou muito contente em vê-lo, Sr. Kaylin. Foi gentileza de sua parte tomar um avião em Nova York por causa de um recado tão curto. Kaylin abaixou os cantos dos lábios e fez um gesto com uma mão, desprezando todo esse negócio. E agora, continuou Seilione, presumo que o senhor gostaria de ter uma explicação sobre tudo isso. Não recusaria uma, disse Kaylin. Infelizmente, é difícil saber exatamente como explicar. Como secretário de informações, minha posição é difícil. Preciso salvaguardar a segurança e o bem-estar da Terra, ao mesmo tempo, observar a nossa tradicional liberdade de imprensa. Naturalmente, e felizmente, não temos nenhuma censura, mas naturalmente, também, há horas em que quase poderíamos desejar que tivéssemos. Isto, perguntou Kaylin, é com referência a mim? Quero dizer, sobre a censura? Seilione não respondeu diretamente. Em lugar disso, sorriu novamente, lentamente, e com uma ausência notável de jovialidade. Disse: O senhor, Sr. Kaylin, tem um dos programas de televisão mais assistidos e influentes. Portanto, o senhor é de um especial interesse para o governo. A hora é minha, disse Kaylin, com teimosia. Pago por ela. Pago meu imposto de renda. Obedeço todas as leis comuns que regem os tabus. Portanto, realmente não vejo por que poderia despertar tanto interesse no governo. Oh, o senhor não me entendeu. Acho que o erro foi meu, por não ter sido mais claro. O senhor não cometeu nenhum crime, nem desrespeitou qualquer lei. Eu apenas admiro sua habilidade jornalística. Estou me referindo à sua atitude editorial em algumas vezes. Com respeito a quê? Com respeito, disse Seilione, com uma dureza repentina em seus lábios finos, a nossa política em relação aos mundos cósmicos. Minha atitude editorial representa o que sinto e penso, senhor secretário. Admito que seja assim. O senhor tem o seu direito de sentir e pensar. Todavia, é injudicioso espalhar suas ideias todas as noites a uma audiência de 500 milhão de pessoas. Injudicioso, talvez, para o senhor. Mas legal, para qualquer pessoa. Às vezes, é necessário colocar o bem do país acima de uma interpretação restrita e egoísta da legalidade. Kaylin bateu o pé no chão 2 vezes e franziu a testa. Olhe, disse, fale com franqueza. O que é que o senhor quer? O secretário de Informações abriu as mãos para ele. Numa palavra, cooperação. Realmente, Sr. Kaylin, não podemos deixar o senhor enfraquecer a vontade do povo. O senhor avalia a posição da terra? 6 bilhões e um suprimento alimentar decadente. É insuportável. E a imigração é a única solução. Nenhum terráqueo pode deixar de ver a justiça de nossa posição. Nenhum ser humano razoável pode deixar de ver a justiça disso. Kaylin disse: Concordo com a sua premissa de que o problema da população é sério, mas a imigração não é a única solução. De fato, a imigração é o caminho certo para o apressamento da destruição. É mesmo? E por que o senhor diz isto? Porque os mundos cósmicos não permitirão a imigração, e o senhor só poderá forçá-los a isto pela guerra. E nós não podemos ganhar uma guerra. Diga-me, disse Seilione suavemente, o senhor já tentou emigrar, alguma vez? Parece-me que o senhor teria as condições necessárias. É bem alto, tem cabelos loiros, é inteligente. O homem da televisão corou. Disse secamente: Tenho febre do feno. Bem, e o secretário sorriu. Então o senhor deve ter boas razões para desaprovar as políticas genéticas e racistas arbitrárias deles. Kaylin respondeu, esquentado: Não me influencio pelos meus motivos pessoais. Eu desaprovaria aquela política mesmo que tivesse todas as qualidades para emigrar. Mas minha desaprovação não alteraria nada. As políticas deles são deles, e podem pô-las em prática. Além disso, suas políticas têm alguma razão, ainda que erradas. A espécie humana está começando, novamente, nos mundos cósmicos e eles, os que chegaram lá primeiro, gostariam de eliminar algumas das falhas do mecanismo humano que se tornaram óbvias com o tempo. Um portador da febre do feno é um ovo podre, geneticamente. Um portador de câncer, muito mais. Os preconceitos que tem contra a cor da pele e do cabelo não têm sentido, é claro, mas posso assegurar que estão interessados em uniformidade e homogeneidade.
E, quanto à Terra, podemos fazer muita coisa mesmo sem a ajuda dos mundos cósmicos. O que, por exemplo? Robôs positrônicos e uma lavoura hidropônica deveriam ser introduzidos. Mais do que tudo, deve ser instituído o controle de nascimento. Um controle de nascimento inteligente, isto é, baseado em rígidos princípios psiquiátricos tensionados à eliminação das tendências psicóticas, das enfermidades congênitas, como fazem nos mundos cósmicos, de modo algum. Não mencionei princípios racistas. Falo apenas em enfermidades físicas e mentais que estão presentes em todos os grupos étnicos e raciais. E, principalmente, o número de nascimentos deve ser mantido abaixo do número de mortes até se atingir um equilíbrio sadio. Selione disse, com um sorriso: faltam-nos as técnicas industriais e os recursos para introduzirmos uma tecnologia robô hidropônico em menos de 5 séculos. Além disso, as tradições da Terra, bem como as crenças éticas correntes, proíbem o trabalho feito por robôs e alimentos artificiais. Principalmente, proíbem o massacre de crianças não nascidas. Ora, Kaylin, veja, não podemos deixar você transmitir isto pelo vídeo. Não funciona, distrai a atenção, enfraquece a vontade. Kaylin interrompeu bruscamente. Senhor secretário, o senhor quer uma guerra? Se eu quero uma guerra? Esta é uma pergunta imprudente. Então, quais são os políticos do governo que realmente querem uma guerra? Por exemplo, quem é o responsável pelo rumor planejado sobre o Projeto Pacífico? Projeto Pacífico? E onde você ouviu isso? Minhas fontes são o meu segredo. Então, eu lhe direi. Você ouviu falar nesse Projeto Pacífico por Moriarnu de Aurora, em sua recente viagem à Terra. Sabemos mais sobre o senhor do que supõe, Sr. Kaylin. Acredito mesmo, mas não admito que recebi informações de Moriarnu. Por que o senhor pensa que eu poderia obter informações dele? Seria porque deixaram-no deliberadamente saber sobre esta besteira. Besteira? Sim. Acho que o Projeto Pacífico é uma farsa. Uma farsa com a intenção de inspirar confiança. Acho que o governo planeja deixar este segredo transpirar, para fortalecer sua política de guerra. Faz parte de uma guerra de nervos feita contra os próprios povos da Terra, e será, no final, a ruína deste planeta. Eu vou levar esta minha teoria até o povo. O senhor não irá, Sr. Kaylin, disse Selione em voz baixa. Irei. Sr. Kaylin, seu amigo, Ion Moriarnu, está tendo problemas em Aurora por ser demasiadamente cordial com o senhor. Tome cuidado para que o mesmo não lhe aconteça por ser demasiadamente cordial com ele. Não estou preocupado. O homem da televisão deu uma risada curta, pôs-se de pé e dirigiu-se à porta. Kaylin sorriu gentilmente quando encontrou a porta bloqueada por 2 homens enormes. Isto quer dizer que estou preso. Exatamente, disse Selione. Sob que acusação? Pensaremos numa, mais tarde. Kaylin saiu, escoltado. Em Aurora, o espelho da situação acima descrita estava acontecendo, só que em maior escala. O Comitê de Agentes Estrangeiros da Assembleia estava reunido há vários dias, agora, desde a sessão da Assembleia na qual Ion Moriarnu e seu Partido Conservador fizeram o possível para forçarem um voto de desconfiança. Que houvesse falhado era devido, em parte, à política geral superior dos independentes e, em parte, à atividade deste mesmo Comitê de Agentes Estrangeiros. Havia meses, agora, que as provas haviam sido acumuladas, e, quando o voto de confiança foi dado a favor dos independentes, o comitê pôde atacar a seu modo. Moriarnu foi intimado em sua própria casa e colocado em prisão domiciliar. Embora a prisão domiciliar não fosse, devido às circunstâncias, legal, fato apontado enfaticamente por Moriarnu foi, no entanto, cumprida com sucesso. Durante 3 dias, Moriarnu foi inteiramente examinado, em tons de voz polidos impassíveis que quase não indicavam nada que não fosse uma curiosidade desprovida de emoção. Os 7 inquisidores do comitê revezavam-se no interrogatório, mas Moriarnu tinha direito a apenas 10 minutos de intervalo, durante todas as horas em que o comitê esteve presente. Depois de 3 dias, ele começou a mostrar os efeitos. Estava rouco de tanto pedir para ver seus acusadores, exausto de tanto insistir em que fosse informado da natureza exata das acusações, com a garganta estourada de tanto gritar contra a ilegalidade do procedimento. Finalmente, o comitê leu afirmações para ele. E verdade ou não? E verdade ou não? Moriarnu podia apenas balançar a cabeça de modo cansado quando o envolviam com a afirmação.
Desafiou a competência das provas e foi informado brandamente de que os procedimentos constituíam uma investigação do comitê e não um julgamento. Finalmente, o presidente bateu seu martelo. Era um homem franco e tremendamente decidido. Falou por 1 hora para dar o resumo final dos resultados do inquérito, mas apenas uma parte relativamente pequena dele precisou ser mencionada. Disse: se você tivesse meramente conspirado com outros de Aurora, poderíamos entendê-lo e até perdoá-lo. Este erro teria sido considerado como um a mais dos homens ambiciosos que encontramos na história. Mas não foi nada disso. O que nos horroriza e acaba com toda a nossa piedade é a sua ânsia de associar-se com os remanescentes doentes, ignorantes e subhumanos da Terra. Você, o acusado, encontra-se aqui sob um enorme peso de provas que mostram ter conspirado com os piores elementos da população mestiça da Terra. O presidente foi interrompido por um grito agonizante de Moriarty. Mas o motivo? Qual o motivo que o senhor pode atribuir? O acusado foi empurrado de volta à sua cadeira. O presidente apertou os lábios e saiu da gravidade de sua palestra preparada para um pouco de improvisação. Não cabe, disse, a este comitê descobrir seus motivos. Mostramos os fatos do caso. O comitê tem a evidência. Fez uma pausa e olhou a linha de membros, de um lado a outro, para, depois, prosseguir. Acho que posso dizer que o comitê tem provas que mostram sua intenção de usar o poder dos terráqueos para arquitetar um golpe que o tornaria ditador em Aurora. Mas, visto que as provas não foram usadas, não me aprofundarei nisto, a não ser para dizer que este resultado é consistente com seu caráter, como ficou mostrado nessas audiências. Voltou à sua palestra. Aqueles dentre nós que estão aqui ouviram, acredito, algo chamado Projeto Pacífico, o qual, segundo os rumores, representa uma tentativa, por parte da Terra, de reaver seus domínios perdidos. Seria inútil enfatizar aqui que qualquer tentativa do gênero deve consagrar-se ao fracasso. Todavia, uma derrota para nós não é inteiramente inconcebível. Uma coisa pode fazer-nos tropeçar, e esta coisa é uma fraqueza interna insuspeitada. A genética ainda é, afinal de contas, uma ciência imperfeita. Mesmo com 20 gerações atrás de nós, características indesejáveis podem aflorar em pontos isolados, e cada uma representa uma falha no escudo de aço da força de Aurora. Isto é o Projeto Pacífico, o uso de nossos próprios criminosos e traidores contra nós. E se conseguirem encontrar um dentre de nossos conselhos internos, os terráqueos poderão, até mesmo, vencer. O Comitê de Agentes Estrangeiros existe para combater esta ameaça. No acusado, estamos tocando as pernas desta aranha. Temos de continuar. De qualquer forma, a palestra continuou. Quando foi concluída, Moriarty, pálido, de olhos arregalados, armou seu punho. Peço a palavra, o acusado pode falar, disse o presidente. Moriarty levantou-se e olhou ao seu redor por um instante. A sala, feita para uma audiência de 75 milhões de pessoas pela onda comunitária, estava vazia. Havia os inquisidores, a equipe legal, pessoas para fazerem os relatórios oficiais, e com ele, em carne e osso, seus guardas. Ele teria se saído melhor com uma audiência. Sem ela, a quem ele poderia apelar? Seu olhar passou desesperançosamente por todos os rostos, mas não conseguiu achar nada melhor. Primeiramente, disse, nego a legalidade desta reunião. Meus direitos constitucionais de privacidade e individualidade foram negados. Fui julgado por um grupo que não representa uma corte, por indivíduos previamente convencidos de minha culpa. Negaram-me uma oportunidade adequada para eu me defender. De fato, fui tratado a todo momento como um criminoso julgado que está aguardando a sentença. Nego completamente e sem reservas, que estou engajado numa atividade prejudicial ao Estado ou que tende a subverter suas instituições fundamentais. Acuso, vigorosamente e sem reservas, este comitê de usar seus poderes deliberadamente para ganhar batalhas políticas. Sou culpado não de traição, mas de desacordo. Discordo com a política dedicada à destruição da maior parte da raça humana por motivos que são triviais e desumanos. Ao invés de destruição, devemos fornecer assistência a estes homens que estão condenados a uma vida dura e infeliz apenas porque foram os nossos ancestrais, e não os deles, que, por acaso, chegaram primeiro aos mundos cósmicos. Com a nossa tecnologia e recursos, eles podem, todavia, criar e desenvolver novamente. A voz do presidente calou o quase sussurro de Moriarty.
Você está fugindo às normas. O comitê está bem preparado para ouvir qualquer comentário que deseje fazer em sua defesa, mas um sermão sobre os direitos dos terráqueos está fora do domínio legítimo da discussão. As audiências foram formalmente encerradas. Foi uma grande vitória política para os independentes, todos concordariam com isto. Dos membros do comitê, apenas Franklin Maynard não estava completamente satisfeito. Permanecia uma dúvida pequena e inoportuna. Ele ficava imaginando: deveria tentar, pela última vez? Deveria falar mais uma vez e nunca mais com aquele estranho embaixador macaco da Terra? Tomou uma decisão rapidamente e agiu na mesma hora. Somente uma pausa para arranjar uma testemunha, visto que, até mesmo para ele, uma conversa particular sem testemunhas com um terráqueo poderia ser perigoso. Lins Moreno, embaixador da Terra em Aurora, era uma figura miserável de um homem. E isto não era exatamente um acidente. No conjunto, os diplomatas estrangeiros da Terra tinham tendência para serem negros, baixos, mirrados ou fracos, ou tudo isto. Isto era apenas uma autoproteção, visto que os mundos cósmicos exerciam uma forte atração em todos os terráqueos. Diplomatas expostos à fascinação de Aurora, por exemplo, voltavam à Terra extremamente relutantes. Uma exposição pior e mais perigosa significava uma simpatia crescente pelos semideuses das estrelas e uma crescente alienação dos habitantes miseráveis da Terra. A menos, é claro, que o embaixador fosse rejeitado. A menos que se visse, de algum modo, desprezado. Então, não se podia imaginar um criado mais fiel da Terra, nem uma pessoa menos sujeita à corrupção. O embaixador da Terra tinha 5 pés e 2 polegadas, era calvo, com uma testa entrada, com uma irritação na barba e olhos avermelhados. Estava com um pouco de gripe, cujos resultados ele abafava num lenço. Ainda assim, era um homem de intelecto. Para Franklin Maynard, a visão e o som de um terráqueo eram penosos. Ficou enjoado com as tosses e tremia quando o embaixador assoava o nariz. Maynard disse: Sua Excelência, estamos tendo esta conversa particular, a meu pedido, porque desejo informá-lo que a Assembleia decidiu pedir a sua volta ao governo da Terra. E muita gentileza de sua parte, conselheiro. Eu já estava suspeitando. E por que motivo? O motivo não faz parte desta discussão. Acredito ser a prerrogativa de um Estado soberano decidir por si próprio se um representante estrangeiro deve ser persona grata ou não. E também não penso que o senhor precise de um esclarecimento neste assunto. Muito bem, então. O embaixador fez uma pausa para usar o lenço e se desculpou. E só isso? Maynard disse: Não é tudo. Há algumas questões que eu gostaria de mencionar. Fique. As narinas avermelhadas do embaixador brilharam um pouco, mas ele sorriu e disse: Uma honra. Seu mundo, Excelência, disse Maynard, altivamente, está mostrando uma certa beligerância que nós, em Aurora, consideramos tremendamente incômoda e desnecessária. Tenho certeza de que o senhor considerará sua volta à Terra, a essa altura dos acontecimentos, uma oportunidade conveniente para usar sua influência contra demonstrações posteriores semelhantes às que ocorreram recentemente em Nova York, quando 2 aurorianos foram maltratados por uma multidão. O pagamento de uma indenização poderá não ser suficiente, na próxima vez. Mas aquilo foi um extravasamento emocional, conselheiro Maynard. Naturalmente, o senhor não pode considerar uma representação adequada de beligerância o fato de jovens estarem gritando nas ruas. As ações de seu governo apoiam este ato em diversas maneiras. A recente prisão do Sr. Ernest Cailin, por exemplo. O que é um negócio puramente doméstico, disse o embaixador, calmamente. Mas não um negócio que demonstra uma mentalidade razoável em relação aos mundos cósmicos. Cailin era um dos poucos terráqueos que, até recentemente, podia fazer com que suas vozes fossem ouvidas. Era inteligente o bastante para perceber que nenhum direito divino protege o homem inferior, simplesmente por ser inferior. O embaixador se levantou. Não estou interessado nas teorias de Aurora sobre as diferenças raciais. Um momento. Pode ser que o seu governo perceba que muitos de seus planos falharam com a prisão de seu agente, Morierno. Saliente o fato de que nós de Aurora somos muito mais espertos do que fomos antes desta prisão. Isto pode servir para que eles façam uma pausa. Morierno é meu agente? Francamente, conselheiro, se estou desacreditado, irei embora.
Mas, certamente, a perda de uma imunidade diplomática não afeta minha imunidade pessoal como um homem honesto, livre de acusações de espionagem. Não é esse o seu trabalho? Os aurorianos acreditam que espionagem e diplomacia são idênticas? Meu governo gostará de saber disso. Deveremos tomar precauções adequadas. Então, o senhor está defendendo Moriarno? Nega que esteja trabalhando para a Terra? Eu só estou me defendendo. Quanto a Moriarno, não sou tão burro a ponto de dizer alguma coisa. Por que burro? Por acaso uma defesa de minha parte não seria uma outra acusação contra ele? Nem o acuso, nem o defendo. A briga de seu governo com Moriarno, como a de meu governo com Kaelin, o qual o senhor está suspeitamente ansioso para defender, são assuntos internos. Vou sair, agora. A comunicação parou e, quase instantaneamente, a parede tornou a desaparecer. Hickman estava olhando pensativamente para Maynard. O que você acha dele? Perguntou Maynard, sorridente. Uma desgraça que uma caricatura da humanidade esteja andando por Aurora. Concordo com você, todavia, bem? Todavia quase consigo pensar que ele é o chefe e que estamos dançando conforme a sua música. Você está sabendo de Moriarno? É claro. Bem, ele será preso e mandado a um asteroide. Seu partido será desfeito. À primeira vista, qualquer um diria que estes fatos representam uma derrota horrível para a Terra. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Não tenho certeza. O presidente do comitê, ON, insistiu em anunciar sua teoria de que o Projeto Pacífico era o nome que a Terra deu a uma maneira de usar os traidores internos nos mundos cósmicos. Mas eu não penso assim. Não estou certo de que os fatos indiquem isto. Por exemplo, onde conseguimos nossa evidência contra Moriarno? Realmente, eu não sei dizer. Em primeiro lugar, nossos agentes. Mas como a conseguiram? A evidência foi um pouco convincente demais. Moriarno poderia ter se protegido melhor. Maynard hesitou. Bem, resumindo, eu acho que foi o embaixador terrestre que, de certo modo, nos apresentou a maior evidência. Acho que ele se aproveitou da simpatia de Moriarno pela Terra para, primeiramente, tornar-se amigo dele, depois, traí-lo. Por quê? Não sei. Para garantir uma guerra, talvez, com este projeto pacífico nos esperando. Não acredito nisso. Eu sei. Não tenho provas. Nada a não ser uma suspeita. O comitê também não acreditaria em mim. Eu achava que, talvez, uma última conversa com o embaixador pudesse revelar alguma coisa, mas só a aparência dele o põe contra mim, e descubro que passei a maior parte do tempo tentando afastá-lo de minha vista. Bem, você está ficando emotivo, meu amigo. E uma fraqueza horrorosa. Soube que você foi apontado para delegado na Assembleia Internacional em Vesper. Parabéns. Obrigado, disse Maynard, distraidamente. Lins Moreno, ex-embaixador em Aurora, estava contente por voltar à Terra. Estava longe das paisagens artificiais que pareciam não ter vida própria, mas existir apenas pela forte vontade de seus possuidores. Longe de homens e mulheres bonitos demais e de seus robôs incubados. Estava de volta ao zumbido da vida e ao arrastar dos pés, o roçar de ombros e a sensação de respiração em seu rosto. Não que fosse capaz de gostar inteiramente destas sensações. Os primeiros dias haviam sido passados em conferências agitadas com os chefes do governo da Terra. De fato, só depois de uma semana é que chegou o momento em que ele pôde considerar-se realmente relaxado. Estava num dos acessórios mais raros do luxo terrestre, num jardim de cobertura. Com ele estava Gustav Stein, o fisiologista obscuro que era, contudo, um dos principais autores do plano, conhecido como o Projeto Pacífico. Até agora, os testes de confirmação conferem, não? Disse Moreno, com uma satisfação quase temerosa. Até agora. Apenas até agora. Temos muitas milhas a percorrer. Entretanto, continuarão indo bem. Para quem morou em Aurora durante quase um ano, como eu, não há dúvida de que estamos no caminho certo. Contudo, prefiro me basear pelos relatórios do laboratório. E está muito certo. Seu corpo pequeno estava quase duro de satisfação. Algum dia, vai ser diferente. Stein, você não conheceu estes homens, os dos mundos cósmicos.
Você pode ter encontrado turistas, talvez, em seus hotéis especiais ou andando pelas ruas em carros fechados, equipados com o mais puro dos ares condicionados para suas narinas especiais, observando a vista com seus periscópios portáteis e afastando-se do contato de um terráqueo. Mas você não os viu em seu próprio mundo, seguros em sua grandeza doentia e apodrecida. Vai, Stein, e seja desprezado por algum tempo. Vai e veja se pode competir com seus gramados treinados como algo sobre o qual se deve andar suavemente. Todavia, quando puxei as cordas certas, Ion Moriarno caiu, Ion Moriarno, o único homem entre eles com capacidade para compreender o trabalho da mente de outra pessoa. Passamos por uma crise, agora. No momento, estamos diante de um caminho mais tranquilo. Satisfação. Satisfação. Quanto a Kaelin, disse de repente, mais para si do que para Stein, pode ser solto, agora. Daqui em diante, há muito pouco para ele dizer que possa pôr em perigo qualquer coisa. De fato, tenho uma ideia. A conferência interplanetária vai ser aberta em Vesper, no próximo mês. Ele pode ser enviado para fazer a reportagem da reunião. Será um sinal de nossa amizade, e vai mantê-lo fora durante o verão. Acho que isso pode ser arranjado. Foi. De todos os mundos cósmicos, Vesper era o menor, de colonização mais recente e o mais distante da Terra. Por isso o nome. No sentido físico, não era o mais apropriado para uma grande reunião diplomática, visto que as suas facilidades eram poucas. Por exemplo, a cadeia de onda comunitária disponível não poderia, provavelmente, abranger todos os delegados, a equipe de secretários e administradores necessários numa convocação de 50 planetas. Assim sendo, foram acertadas reuniões ao vivo, em prédios feitos com este propósito. Contudo, havia um simbolismo na escolha do lugar que, praticamente, não escapou a ninguém. De todos os mundos, Vesper era o mais distante da Terra. Mas a distância espacial, 100 parsecs ou mais, era o de menos. O ponto importante era que Vesper havia sido colonizado não por terráqueos, mas por homens vindos do mundo cósmico de Faunos. Era, portanto, da segunda geração, e não tinha nenhuma mãe-terra. A Terra, para ele, era apenas uma vaga avó, perdida nas estrelas. Como é normal nestas reuniões, pouca coisa é realmente feita nas sessões dos prédios. Este espaço é reservado para as sondagens oficiais daquilo que os anfitriões querem ouvir. A verdadeira barganha acontece nas antessalas e nas mesas de almoço, e muitos conflitos insolúveis foram amenizados perto de uma sopa e resolvidos perto de castanhas. Todavia, dificuldades especiais estavam presentes neste caso. Não era em todos os mundos que a onda comunitária era tão importante e difundida como em Aurora, mas era proeminente em todos. Foi, portanto, com certo senso de ultraje e perda que os homens altos e dignificados acharam necessário aproximarem-se um do outro pessoalmente, sem a privacidade reconfortante das paredes invisíveis entre eles, sem a agradável presença de interruptores ao alcance das mãos. Encararam-se um tanto embaraçados e tentaram não olhar o outro comer, tentaram não se contrair por ocasião de um toque descuidado. Até mesmo o serviço de robôs foi racionado. Ernest Kaelin, o único repórter de televisão da Terra credenciado, sabia algumas destas questões apenas do modo vago com que estão descritas aqui. Ele não podia ter uma visão mais precisa. Tampouco qualquer pessoa criada numa sociedade onde os seres humanos só existem no plural, e onde uma casa precisa apenas estar deserta para ser temida. Sendo assim, algumas das tensões mais sutis escaparam-lhe, no jantar formal do partido oferecido pelo governo vesperiano durante a terceira semana da conferência. Entretanto, não lhe escaparam outras tensões. Após o jantar, a assembleia dividiu-se, naturalmente, em grupos. Kaelin uniu-se ao grupo em que estava Franklin Maynard de Aurora. Como delegado de um dos maiores mundos, era o que mais fazia notícia. Maynard estava falando entre um gole e outro do coquetel vesperiano que tinha na mão. Quando sua carne fervilhava com a proximidade dos outros, disfarçava o sentimento habilmente. A Terra, disse, está, em essência desprotegida contra nós, se evitarmos aventuras militares imprevisíveis. A unidade econômica é realmente uma necessidade, se pretendermos evitar estas aventuras. Deixe a Terra perceber o quanto sua economia depende de nós, das coisas que só nós podemos lhe fornecer, e não haverá mais essa conversa de espaço vital. E se nos unirmos, a Terra jamais ousará nos atacar.
Ela trocará suas aspirações estéreis por motores atômicos, ou não, como quiser. E voltou-se para olhar Kaylin com uma certa altivez, enquanto este viu-se ferido com o comentário. Mas os seus produtos manufaturados, conselheiro, quero dizer, aqueles que o senhor manda para a terra, não são dados a nós. São trocados por produtos agrícolas. Maynard deu um sorriso sedoso. Sim, acredito que o delegado de Tétis comentou este fato em toda a sua extensão. Há uma ilusão entre alguns de nós sobre a superioridade das sementes terrestres. Foi interrompido calmamente por outro que disse: veja, não sou de Tétis, mas o que você mencionou não é uma ilusão. Cultivo centeio em Reia e nunca fui capaz de reproduzir uma semente terrestre. Simplesmente, não tenho o mesmo gosto. Dirigiu-se a todos em geral. De fato, importei meia dúzia de terráqueos há 5 anos atrás para que vigiassem os robôs. Sabe, eles fazem maravilhas com a terra. Onde semeiam, o milho cresce 15 pés. Bem, isto ajudou um pouco. Mas o uso de sementes terrestres também ajudou. Mas mesmo cultivando sementes terrestres, elas não produzem mais no ano seguinte. O seu solo já foi testado pelo departamento agrícola de seu governo? Perguntou Maynard. O reiano, por sua vez, respondeu com arrogância: não há solo melhor no setor. E o centeio é de alta qualidade. Eu até mandei 100 quilos à terra para um exame do valor nutritivo e os resultados foram excelentes. Coçou um lado do queixo pensativamente. Eu estou falando é do sabor. Parece que não consegue pegar. Maynard tentou menosprezá-lo. O sabor é temporariamente dispensável. Estes bandos de homenzinhos da terra virão a nós do nosso jeito, quando sentirem o aperto. Temos que desistir apenas deste sabor misterioso, mas eles terão de desistir de máquinas movidas por energia atômica, de maquinário para a lavoura e de carros para o chão. De fato, não seria má ideia vivermos sem os sabores terrestres com os quais você está tão preocupado. Vamos apreciar, pelo contrário, o sabor dos produtos cultivados em nosso mundo, que poderia competir com outro, se lhe dessemos uma chance, é? O reiano sorriu. Estou vendo que você está fumando tabaco da terra. Um hábito que posso modificar, se precisar. Provavelmente, deixando de fumar. Eu não usaria o tabaco dos mundos cósmicos a não ser para matar mosquitos. Ele riu um pouco asperamente demais, e saiu do grupo. Maynard ficou olhando-o, com o nariz meio virado. Para Kaylin, a pequena discussão sobre centeio e tabaco trouxe satisfação. Realidades galactopolíticas. Tétis e Reia eram os maiores da galáxia do Sul, enquanto Aurora era o maior planeta da galáxia do Norte. Os 3 planetas eram igualmente racistas e exclusivistas. Seus pontos de vista sobre a Terra eram semelhantes e completamente compatíveis. Normalmente, pensar-se-ia que não havia brigas entre eles. Mas Aurora era o mais antigo dos mundos cósmicos, o mais adiantado, o mais forte em poderio militar, e, portanto, aspirava a uma espécie de liderança moral de todos os mundos. Isto já era o suficiente para causar uma oposição, e Reia e Tétis serviam de focos para aqueles que não reconheciam a liderança de Aurora. Kaylin estava tristemente grato a esta situação. Se a Terra usasse seu peso de modo certo, primeiramente numa direção, depois noutra, uma divisão definitiva, ou até uma fragmentação. Olhou Maynard cuidadosamente, quase que furtivamente, e ficou imaginando qual o efeito que isto teria no debate do dia seguinte. O auroriano já havia silenciado muito mais do que obrigaria a educação. Então, um subsecretário ou suboficial abriu caminho pelas multidões de convidados e fez um sinal chamando Maynard. Os olhos de Kaylin viram o auroriano retirar-se com outro indivíduo, viram-no escutar atentamente, soltar um espantado "o que foi bem visível, ainda que longe demais para ser ouvido, e, em seguida, pegar um papel que o outro lhe deu. E como resultado, a conferência do dia seguinte foi completamente diferente daquilo que Kaylin teria previsto. Kaylin descobriu os detalhes nas transmissões de televisão, feitas à noite. O governo terrestre parecia ter enviado uma nota a todos os governos presentes na conferência. Avisava claramente a todos eles que qualquer acordo entre eles em termos militares ou econômicos seria considerado um ato de inimizade para com a Terra e seria recebido com contramedidas. A nota denunciava, igualmente, Aurora, Tétis e Reia. Acusava-as de estarem engajadas numa conspiração imperialista contra a Terra, e assim por diante. Loucos! Gritou Kaylin,
só faltando bater a cabeça contra a parede de tristeza. Loucos! 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 E sua voz foi desaparecendo aos poucos, ainda murmurando esta mesma palavra. A sessão seguinte da conferência foi bastante disputada por um grupo de delegados com raiva, que estavam apenas demasiadamente ansiosos para levarem a nada os desacordos que ainda eram relevantes. Quando terminou, todos os assuntos a respeito de comércio entre a Terra e os mundos cósmicos haviam sido colocados nas mãos de uma comissão com poderes plenários. Nem mesmo Aurora poderia ter esperado uma vitória tão completa e fácil, e Kaylin, em sua viagem de volta à Terra, não via a hora de levar sua voz ao vídeo, para que pudesse gritar a outros, e não a si mesmo, seu desgosto. Todavia, na Terra, alguns homens sorriam. Uma vez de volta à Terra, a voz de Kaylin foi lentamente rodopiando cada vez mais para baixo, perdida no clamor mais alto que gritava pedindo ação. Sua popularidade caía à medida em que as restrições comerciais cresciam. Lentamente, os mundos cósmicos apertavam o parafuso. Primeiramente, instituíram a aplicação de um novo sistema de licença para exportação. Em segundo lugar, proibiram a exportação para a Terra de todos os materiais capazes de serem usados num esforço de guerra. Finalmente, deram uma interpretação realmente bem ampla do que poderia ser considerado relacionado com o item acima. Produtos supérfluos importados, bem como necessidades importadas, desapareceram ou foram a um preço ao alcance de muitos poucos. Assim sendo, as pessoas saíam às ruas, as vozes gritavam, os interditores balançavam-se à luz do sol e as pedras voavam em direção aos consulados. Kaylin gritava com todas as suas forças e sentia que estava ficando louco. Até que, repentinamente, Luiz Moreno, totalmente por vontade própria, ofereceu-se para aparecer no programa de Kaylin e submeter-se a um questionário livre, na qualidade de ex-embaixador em Aurora e atual secretário sem pasta. Para Kaylin, esta era a oportunidade para o seu renascimento. Conhecia Moreno, não era bobo. Com Moreno em seu programa, lhe estava assegurada uma audiência maior do que todas as que já teve. Com Moreno respondendo às suas perguntas, algumas apreensões sem sentido poderiam ser afastadas e algumas confusões poderiam ser desfeitas. O simples fato de que Moreno queria usar seu programa como sondagem poderia muito bem significar que havia sido adotada uma política externa mais razoável e flexível. Talvez Maynard estivesse certo, e o aperto estava sendo sentido e funcionando de acordo com o previsto. A lista de perguntas havia, é claro, sido submetida a Moreno anteriormente, mas o ex-embaixador havia dito que responderia a todas, e qualquer outra pergunta que fosse necessária. Parecia o ideal. Ideal demais, talvez, mas só um criminoso louco estaria se preocupando com minúcias, naquela hora. Houve uma propaganda de acordo com a importância do acontecimento, e quando eles se viram, um perante o outro, sentados numa mesinha, a agulha vermelha que indicava os números de aparelhos usando a energia daquele canal subiu para uma marca de mais de 200 milhões. E houve uma média de 2,7 telespectadores por aparelho. Agora, o prefixo, a apresentação oficial. Kaylin coçou o rosto lentamente, esperando pelo sinal. Então, começou. Secretário Moreno, a questão que interessa a toda a Terra no momento refere-se à possibilidade de uma guerra. Que tal começarmos por esta? O senhor acha que haverá uma guerra? Se a Terra for o único planeta a se considerar, digo, não, definitivamente não. Em sua história, a Terra já teve guerras demais, e aprendeu, diversas vezes, quão pouco se ganha com isto. O senhor diz se a Terra for o único planeta a se considerar. Estaria deixando implícito que fatores fora de nosso controle causarão uma guerra? Eu não digo causarão, mas poderia dizer podem causar. Não posso, é claro, falar pelos mundos cósmicos. Não posso fingir conhecer seus motivos e intenções neste momento crítico da história galáctica. Eles podem optar pela guerra. Espero que não. Se fizerem isto, entretanto, nós nos defenderemos. Mas em todo caso, nós jamais atacaremos. Nós não iremos atirar a primeira pedra. Estou certo, então, ao dizer que, em sua opinião, não há diferenças básicas entre a Terra e os mundos cósmicos que não possam ser resolvidas por negociações? Certamente que está. Se os mundos cósmicos desejassem sinceramente uma solução, não poderia mais haver nenhum desentendimento entre eles e nós. Isto inclui a questão da imigração? Definitivamente.
Nosso papel nesta questão está claro e além de censuras. No pé em que as coisas estão, 200 milhões de seres humanos ocupam 95% da terra disponível no universo. 6 bilhões, isto é, 97% de toda a humanidade, estão espremidos nos outros 5%. Tal situação é claramente injusta, pior ainda, instável. Todavia, a Terra, em face de tal injustiça, sempre se mostrou desejosa de tratar este problema como algo cuja solução seria alcançada gradativamente. E ainda pensa assim: nós deveríamos concordar com cotas razoáveis e restrições razoáveis. Todavia, os mundos cósmicos têm se recusado a discutir este assunto. Num período de 5 décadas, tem repelido todos os esforços de parte da Terra para uma abertura das negociações. Se esta atitude por parte dos mundos cósmicos continuar, então o Senhor acredita que haverá guerra? Não posso crer que esta atitude vá continuar. Nosso governo não cessará de esperar que os mundos cósmicos finalmente reconsiderem sua posição na questão. Tampouco deixaremos de acreditar que seu senso de justiça e de direitos não estão mortos, mas apenas adormecidos. Senhor secretário, vamos passar a outro assunto. O senhor acha que a Comissão dos Mundos Unidos, criada pelos mundos cósmicos há pouco tempo para controlar o comércio com a Terra, representa um perigo à paz? No sentido de que as ações desta comissão indicam um desejo, por parte dos mundos cósmicos, de isolarem a Terra e de enfraquecê-la economicamente, posso dizer que sim. A que ações o senhor se refere? As ações no sentido de restringirem o comércio interestelar com a Terra a tal ponto que, em valores a crédito, no momento, o total atinge menos de 10% do que atingiu há 3 meses atrás. Mas estas restrições representam realmente um perigo econômico para a Terra? Por exemplo, não é verdade que o comércio com os mundos cósmicos representa uma parte quase insignificante do total do comércio terrestre? E não é verdade que as importações que fazemos dos mundos cósmicos atingem apenas uma pequena minoria da população, no máximo? As suas perguntas, agora, são representativas de uma profunda falácia muito comum entre os nossos isolacionistas. Em valores a crédito, é verdade que o comércio interestelar representa apenas 5% de nosso comércio total, mas 95% de nossas máquinas atômicas são importadas. 80% de nosso tório, 65% de nosso césio, 60% de nosso molibdênio e estânio são importados. A lista pode ser aumentada indefinidamente, e é bastante fácil ver que os 5% são extremamente importantes, 5% vitais. Além disso, se um grande fabricante recebe uma remessa de modeladores atômicos de aço de Reia, isto não significa que redunda apenas em seu próprio benefício. Todos os homens da Terra que usam implementos de aço ou objetos manufaturados por implementos de aço são beneficiados. Mas não é verdade que as atuais restrições ao comércio interestelar com a Terra cortaram as nossas exportações de sementes e gados a quase nada? E, longe de prejudicar a Terra, isto não seria realmente um benefício para nossos povos que passam fome? Esta é outra falácia muito séria. E verdade que o suprimento alimentício da Terra é tragicamente inadequado. O governo seria o último a negar tal coisa. Mas as nossas exportações de alimentos não representam um escoamento sério deste suprimento. Menos de 1/5% do alimento da Terra é exportado, em troca, recebemos, por exemplo, fertilizantes e maquinário agrícola que compensam a mais esta pequena perda, aumentando a eficiência agrícola. Portanto, comprando uma menor quantidade de alimentos de nós, os mundos cósmicos estão trabalhando, com efeito, para o corte de nosso suprimento alimentício já inadequado. O senhor está pronto para admitir, então, secretário Moreno, que pelo menos parte da culpa por esta situação deveria ficar com a própria Terra. Em outras palavras, chegamos à minha pergunta seguinte: não teria sido um erro diplomático crasso o nosso governo ter despachado uma nota inflamatória, denunciando as intenções dos mundos cósmicos antes que estas intenções houvessem se tornado claras, na Conferência Interplanetária? Acho que estas intenções estavam bastante claras, na época. Perdoe-me, senhor, mas eu estava na conferência. Na época em que a nota foi despachada, havia quase um empate entre os delegados dos mundos cósmicos. Os de Reia e Tétis opunham-se energicamente a uma ação econômica contra a Terra, e havia uma chance considerável de que Aurora e seu bloco fossem derrotados. A nota enviada pela Terra acabou instantaneamente com essa possibilidade. Bem, qual é a sua pergunta, Sr. Kaelin?
Considerando minhas afirmações, o senhor acha ou não que a nota da Terra foi um erro criminoso de diplomacia que, agora, só pode ser corrigido com uma política inteligente de conciliação? Você usa uma linguagem muito forte. Entretanto, não posso responder à pergunta diretamente, pois não concordo com a sua premissa maior. Não posso acreditar que os delegados dos mundos cósmicos tenham agido da maneira que você diz. Em primeiro lugar, todo mundo sabe que os mundos cósmicos orgulham-se do fato de que sua percentagem de insanidades, psicoses e até, em menor grau, de desajustes de personalidade está diminuindo cada vez mais em suas sociedades. E um de seus argumentos mais fortes contra a Terra dizerem que temos mais psiquiatras do que encanadores, e ainda estamos precisando mais dos primeiros. Os delegados da conferência representaram o que há de melhor naquelas sociedades tão estáveis. E agora você quer me fazer acreditar que aqueles semideuses, num momento de ressentimento, teriam mudado as suas opiniões e instituído uma mudança maior na política econômica de 50 mundos. Não acredito que sejam capazes de uma atividade tão infantil e perversa e, portanto, devo insistir em que qualquer que seja a medida que tomaram, não se basearam em nenhuma nota da Terra, mas sim em motivos muito mais profundos. Mas eu vi com os meus próprios olhos, senhor, o efeito que teve sobre eles. Lembre-se de que foram repreendidos no que consideram uma linguagem insolente e vinda de um povo inferior. Não há a menor sombra de dúvida, senhor, de que, no conjunto, os homens dos mundos cósmicos são um povo extremamente estável, apesar de seu sarcasmo, mas a atitude deles em relação à Terra representa um ponto fraco nesta instabilidade. Você está fazendo perguntas ou defendendo as políticas racistas dos mundos cósmicos? Bem, aceitando-se o seu ponto de vista de que a nota enviada pela Terra não causou nenhum mal, que bem poderia ter trazido? Por que deveria ter sido mandada? Acho que fomos justificados, apresentando o nosso lado da questão ao tribunal que é a opinião pública galáctica. Acredito que esgotamos o assunto. Por favor, qual é a próxima pergunta? E a última, não? Foi enunciado recentemente que o governo terrestre tomará medidas enérgicas contra aqueles que estiverem fazendo operações de contrabando. Seria isto consistente com a opinião do governo de que relações comerciais menores são prejudiciais ao bem-estar da Terra? Nossa preocupação primordial é a paz, e não o nosso bem-estar imediato. Os mundos cósmicos adotaram certas restrições comerciais. Nós as desaprovamos e as consideramos uma grande injustiça. Contudo, devemos aderir a elas, para que nenhum planeta possa dizer que demos o mínimo pretexto para o surgimento de hostilidades. Por exemplo, tenho o privilégio de anunciar aqui, pela primeira vez, que, no mês passado, 5 naves, via com o registro falso da Terra, foram interceptadas durante um contrabando de produtos dos mundos cósmicos para a Terra. Seus bens foram confiscados e as pessoas foram detidas. Isto prova as nossas boas intenções. Naves dos mundos cósmicos? Sim, mas viajando com o registro falso da Terra, lembre-se. E os homens detidos são cidadãos dos mundos cósmicos? Creio que sim. Entretanto, estavam desobedecendo não só as nossas leis, mas também as dos mundos cósmicos, e, portanto, perderam 2 vezes os seus direitos interplanetários. Acho que seria melhor encerrar a entrevista por aqui. Mas isto... Neste ponto, a transmissão foi interrompida de repente. A conclusão da última frase de Kaylin nunca foi ouvida por ninguém, a não ser por Moreno. Terminava assim: significa uma guerra. Mas Lins Moreno não estava mais no ar. Assim sendo, enquanto vestia suas luvas, sorriu, com um significado infinito, deu de ombros num gesto de indiferença. Não havia testemunhas desta indiferença. A assembleia em Aurora ainda estava reunida. Franklin Maynard havia se afastado, no momento, extremamente cansado. Olhou para seu filho, o qual ele via pela primeira vez de uniforme naval. Pelo menos você tem certeza do que vai acontecer, não tem? Na resposta do jovem não havia nenhum cansaço ou apreensão, nada a não ser extrema satisfação. E isso mesmo, papai. Não há nada o incomodando, então? Você não acha que fomos induzidos a isto? Que importa se fomos? E o funeral da Terra? Maynard balançou a cabeça. Mas você percebe que estamos errados. Os cidadãos do mundo cósmico que estão detidos estão fora da lei. A Terra está no seu direito. Seu filho franziu a testa. Espero que o senhor não afirme coisas como esta para a Assembleia, papai.
Não vejo absolutamente onde a Terra pode estar justificada. Muito bem, e daí se estava havendo contrabando? Só foi porque alguns homens dos mundos cósmicos estão querendo pagar os preços do mercado negro pela comida terrestre. Se a Terra tivesse um pouco de bom senso, poderia fazer vistas grossas e todos sairiam ganhando. Ela faz bastante barulho sobre o quanto precisa de nosso comércio. Então, por que não faz alguma coisa neste sentido? De qualquer forma, não vejo por que deixarmos alguns bons aurorianos nas mãos daqueles macacos. Visto que não vão desistir deles, faremos com que desistam. Caso contrário, nenhum de nós estará a salvo na próxima vez. De qualquer forma, vejo que você adotou a opinião pública. As opiniões são minhas. Se também são populares, é porque tem sentido. A Terra quer uma guerra. Bem, vai tê-la. Mas por que eles querem uma guerra, hein? Porque estão nos forçando a isto? Toda a nossa política econômica dos meses passados tinha apenas o intuito de forçar uma mudança na atitude deles, sem guerra. Ele estava falando consigo mesmo, mas seu filho respondeu com o argumento final: não me interesso em saber por que eles querem guerra. Eles a têm agora, e nós vamos esmagá-los. Maynard voltou à Assembleia, mas mesmo com o zumbido dos debates, pensou, com uma pontada de tristeza, que não haveria mais alfafa terrestre no ano seguinte. Sentia mais pelo leite. De fato, até a carne parecia, de algum modo, não ter mais o mesmo sabor. A votação terminou nas primeiras horas da madrugada. Aurora declarou guerra. A maioria dos países do bloco de Aurora uniu-se a ela, logo pela manhã. Nos livros de história, a guerra ficou conhecida como a Guerra das 3 Semanas. Na primeira semana, as forças aurorianas ocuparam diversos asteroides transplutonicos. No começo da terceira semana, todas as tropas da Terra foram quase completamente destruídas numa batalha realizada dentro da órbita de Saturno por uma frota de Aurora que não tinha nem um quarto de seu tamanho. Declarações de guerra por parte dos mundos cósmicos até então neutros começaram a ocorrer uma atrás da outra, como fogos de artifício. No 21º dia de guerra, faltando 2 horas, a Terra se entregou. As negociações dos termos de paz ocorreram nos mundos cósmicos. As atividades da Terra só diziam respeito a assinaturas. As condições de paz foram diferentes, talvez únicas, e, sob a força de uma humilhação sem precedentes, todas as multidões da Terra pareciam tomadas por um repentino silêncio, que vinha de uma raiva vergonhosa, forte demais para palavras. Os termos mencionados foram, talvez, melhor comentados por uma voz no vídeo auroriano, 2 dias após haverem sido dados a público. Pode ser mencionado em parte: não há nada dentro ou sobre a Terra que nós dos mundos cósmicos queiramos ou precisemos. Tudo que tinha algum valor, na Terra, deixou-a há séculos atrás, nas pessoas de nossos ancestrais. Chamam-nos de filhos da Mãe Terra, mas não é verdade, pois somos descendentes de uma Mãe Terra que não existe mais, uma mãe que trouxemos conosco. A Terra de hoje é, no máximo, nossa prima. Nada mais. Se queremos seus recursos? Ora, eles não têm nem mesmo para si próprios. Se podemos usar sua indústria ou ciência, 10 deles não valem um único robô. Se queremos a glória duvidosa de governá-los? Não há glória nisso. Como nossos inferiores irremediáveis e incompetentes, seriam apenas um peso morto para nós. Usufruiriam a nossa própria comida, trabalho e habilidade administrativa. Sendo assim, a única coisa que têm para nos dar é o espaço que ocupam em nossos pensamentos. Não têm nada do que nos libertar, a não ser deles mesmos. Não podem nos beneficiar de qualquer modo que não a sua ausência. E por esta razão que os termos de paz foram definidos deste modo. Não lhes desejamos nenhum mal, por isso deixem-nos com seu próprio sistema solar. Deixem-nos viver lá, em paz. Deixem-nos moldar seu destino como desejarem, e nós não os perturbaremos com o menor indício de nossa existência. Mas, em troca, queremos paz. Em troca, guiaríamos o nosso futuro à nossa maneira. Sendo assim, nós não queremos em absoluto a presença deles. E, visando este objetivo, uma patrulha dos mundos cósmicos vigiará os limites daquele sistema, para que possamos ter certeza de que não invadirão o nosso território. Não haverá nenhuma espécie de comércio, relações diplomáticas, viagens ou comunicações. Eles estão cortados, separados, hermeticamente isolados de nós.
Temos, aqui, um novo universo, uma segunda criação do homem, um homem melhor. Eles nos perguntam, o que será feito da Terra? Nós respondemos, isto é problema da Terra. O crescimento da população pode ser controlado. Os recursos podem ser eficientemente explorados. Os sistemas econômicos podem ser revistos. Sabemos que sim, pois fizemos isto. Se não puderem, deixem que façam como os dinossauros e arrumem espaço. Deixem que eles arrumem espaço, em lugar de o ficarem pedindo eternamente. Então, uma cortina impenetrável desceu sobre o sistema solar. As estrelas do céu da Terra tomarão-se novamente, apenas estrelas, como nos dias remotos antes de a primeira nave ter penetrado na barreira da velocidade da luz. O governo que havia feito a guerra e a paz renunciou, mas não havia ninguém, realmente, para ocupar o seu lugar. A legislatura elegeu Lins Moreno, ex-embaixador em Aurora, ex-secretário sem pasta, como presidente pro tem, e a Terra, como um todo, estava arrasada demais para concordar ou discordar. Houve apenas um alívio generalizado, no sentido de que havia alguém querendo pegar para si o trabalho de guiar os destinos de um mundo aprisionado. Muito poucos perceberam como este fim foi bem planejado, ou quantos cálculos Moreno fez para ver-se, naquele momento, na pele do presidente. Ernest Cailin, desesperançoso, disse na tela da TV: agora, só somos nós. Para nós, não há universo, nem passado, apenas a Terra e o futuro. Naquela noite, teve notícias de Luiz Moreno, novamente, e, antes do amanhecer, rumou à capital. A presença de Moreno não combinava com a formalidade rígida da mansão do presidente. Estava gripado, novamente, e fungava enquanto falava. Cailin olhou-o com hostilidade que horrorizava ele próprio, quase com um ódio fervente, no qual ele podia sentir os dedos se contorcerem num gesto de repressão. Talvez não devesse ter vindo. Bem, não fazia nenhuma diferença, as ordens haviam sido bem claras. Se não tivesse vindo, teria sido trazido. O novo presidente olhou firmemente. Você tem de mudar sua atitude em relação a mim, Cailin. Sei que você me considera um dos coveiros da terra. Não foi essa frase que você usou ontem à noite? Mas tem de me ouvir em silêncio por algum tempo. No seu estado atual de raiva contida, duvido que possa me ouvir. Ouvirei tudo o que o senhor tem a dizer, senhor presidente. Bem, gentileza externa, pelo menos. Isto me dá alguma esperança. Ou você acha que há uma câmara de televisão nos observando? Cailin apenas ergueu as sobrancelhas. Moreno disse: não há. Estamos completamente sozinhos. Temos de ficar sozinhos, caso contrário, como eu poderia lhe dizer que está sendo planejada a sua eleição como presidente com uma constituição que, atualmente, está sendo criada? Ei, o que foi? Então, sorriu ao ver a palidez do rosto de Cailin. Ah, você não está acreditando. Bem, está além de sua compreensão. Mas, dentro de uma hora, você compreenderá. Eu deverei ser presidente? Cailin disse com uma voz estranha e rouca. Em seguida, com mais firmeza: o senhor está louco. Não. Eu, não. Aqueles, lá, sim. Lá, nos mundos cósmicos. Apareceu uma súbita intensidade nos olhos, rosto e voz de Moreno, a ponto de se esquecer que ele era um macaquinho de gente, eternamente gripado. Não se notavam as rugas em sua testa entrada. Sua calvície e suas roupas desajeitadas passavam despercebidas. Só havia um olhar brilhante e luminoso e uma incisão firme na voz. Isto você notava. Cailin tentou alcançar uma cadeira, sem olhar, enquanto Moreno se aproximava e falava com uma intensidade crescente. Sim, disse Moreno. Aqueles das estrelas. Os semideuses. Os grandiosos super-homens. Os donos fortes e bonitos da raça. Eles estão loucos. Mas apenas nós, aqui na Terra, é que sabemos disso. Ora, você sabe do Projeto Pacífico. Eu sei que sabe. Você o denunciou a Celione, certa vez, e o chamou de urna farsa. Mas não é uma farsa. E quase nada dele é segredo. Na verdade, o único segredo sobre ele é que quase nada dele era segredo. Você não é nenhum bobo, Cailin. Apenas nunca parou para pensar sobre isto. Todavia, você estava no caminho certo. Havia captado a coisa toda. O que foi, mesmo, que disse quando estava me entrevistando no programa?
Alguma coisa sobre a atitude dos mundos cósmicos em relação aos homens terrestres ser a única falha na estabilidade dos primeiros. Foi isto, não foi? Ou algo parecido? Muito bem, então, bom. Naquela hora, você tinha em mente o primeiro terço do Projeto Pacífico, afinal de contas, não era nenhum segredo, era? Pergunte a si mesmo, Kaylin, qual era a atitude de um auroriano típico para com um terráqueo típico? Um sentimento de superioridade? Acho que isto é a primeira coisa que se pensa. Mas, diga-me, Kaylin, se ele realmente se sentia superior, realmente superior, seria tão necessário a ele chamar tanta atenção para isto? Que espécie de superioridade é esta que precisa ser continuamente preservada pela repetição constante de palavras como homens macacos, sub-homens, meio-animais da terra, e assim por diante? Esta não é a calma segurança interna da superioridade. Você gasta epítetos com vermes? Não, há alguma coisa a mais nisso tudo. Agora, vamos partir de outro ponto. Porque os turistas dos mundos cósmicos ficam em hotéis especiais, viajam em carros de chão fechados e têm normas rígidas contra a miscigenação social. Teriam medo da poluição? Estranho, então, que não tenham medo de comer nossa comida, beber nosso vinho e fumar nosso tabaco. Veja, Kaylin, não há psiquiatras nos mundos cósmicos. Os super-homens estão, segundo eles mesmos dizem, muito bem ajustados. Mas aqui, na Terra, como diz o provérbio, há mais psiquiatras do que encanadores, e os primeiros têm muita prática. Assim, somos nós, e não eles, que sabemos a verdade sobre este complexo de superioridade dos mundos cósmicos, que sabemos ser, simplesmente, uma reação violenta contra um sentimento irresistível de culpa. Você não acha que pode ser isto? Você está balançando a cabeça, como se discordasse. Não vê que um punhado de homens que se agarram a uma galáxia enquanto bilhões morrem de fome por falta de espaço tem que ter um sentimento subconsciente de culpa, seja lá qual for? E, como não repartem seu território conosco, não vê que, o único modo pelo qual podem se justificar e tentar convencer eles mesmos de que os terráqueos, afinal de contas, são inferiores, de que não merecem a galáxia, de que uma nova raça de homens foi criada e que nós, aqui, somos apenas os restos de uma raça velha que deveria morrer como os dinossauros. Através do trabalho das leis naturais inexoráveis? Se ao menos eles conseguissem se convencer disso, não se sentiriam mais culpados, apenas superiores. Só que não funciona, nunca funciona. Requer uma preservação constante, constante repetição e constante imposição. E, ainda assim, não convence muito. Melhor ainda, se ao menos conseguissem fingir que a Terra e sua população não existem. Portanto, quando visitar a Terra, evite os terráqueos, senão, eles podem fazê-lo sentir-se mal, por não parecerem tão inferiores. Às vezes, podem parecer miseráveis, nada mais. Ou, pior ainda, podem até parecer inteligentes, como aconteceu comigo, em Aurora. Casualmente, um habitante dos mundos cósmicos, como Moriano, surgiu e foi capaz de reconhecer sua culpa, sem ter medo de assumi-la em voz alta. Falou do dever que os mundos cósmicos tinham para com a Terra. Sendo assim, era perigoso para nós. Pois, se outros ouvissem e oferecessem alguma assistência à Terra, sua culpa poderia ter sido amenizada, e isto, mesmo sem uma ajuda duradoura à Terra. Assim sendo, Moriarno foi afastado pela nossa teia de aranha, deixando livre o caminho para aqueles que estavam descontraídos, que se recusavam a admitir sua culpa, e cuja reação, portanto, poderia ser prevista e manipulada. Envia-lhes uma nota arrogante, por exemplo, e eles automaticamente reagem com um embargo inútil, que apenas nos dá o pretexto ideal para uma guerra. Então, perca a guerra rapidamente e será cortado da presença dos super-homens aborrecidos. Nenhuma comunicação, nenhum contato. Você não existe mais para aborrecê-los. Não é simples? Não funcionou bem? Kaylin finalmente reencontrou a voz, porque Moreno, ao parar, deu-lhe tempo para isso. Disse: o senhor quer dizer que tudo isso foi planejado? O senhor instigou deliberadamente a guerra, com o propósito de separar a Terra da galáxia? O senhor enviou os homens de nossas tropas para morrerem porque queria uma derrota? Ora, o senhor é um monstro, Moreno franziu a testa. Por favor, relaxe. Não foi tão simples quanto você está pensando, e eu não sou um monstro. Pensa que a guerra poderia ser simplesmente instigada?
Precisou ser alimentada delicadamente do jeito certo e para um final certo. Se tivéssemos sido os primeiros a se mover, se tivéssemos sido o agressor, se, de algum modo, tivéssemos jogado a culpa para o nosso lado, ora, eles, dos mundos cósmicos, teriam ocupado a Terra e a desarmado. Não se sentiriam mais culpados, se nós cometêssemos um crime contra eles. Ou então, se fizéssemos uma guerra demorada, ou uma na qual causássemos prejuízos, eles conseguiriam se livrar da culpa. Mas não fizemos isto. Apenas prendemos contrabandistas aurorianos, obviamente, estávamos no nosso direito. Tiveram de se lançar numa guerra por causa disto porque, somente assim, poderiam proteger sua superioridade, a qual, em troca, os protegia contra os horrores da culpa. E nós perdemos depressa. Quase nenhum auroriano morreu. A culpa aumentou sensivelmente e resultou exatamente no tratado de paz que os nossos psiquiatras haviam previsto. E quanto a mandar homens para a morte, isto é um lugar comum em todas as guerras, e uma necessidade. Era necessário fazer uma batalha, naturalmente, tivemos perdas. Mas por quê? Interrompeu Kaylin, violentamente. Por quê? Por quê? Porque toda essa papagaiada faz sentido para o senhor. O que é que ganhamos? O que é possível nós ganharmos com a situação atual? O que ganhamos, homem? Você me pergunta o que nós ganhamos? Você sabe do que a Terra tem precisado nestes últimos séculos. Você, certa vez, fez um esboço convincente da situação a Celione. Precisamos de uma sociedade de robôs positrônicos e uma tecnologia da energia atômica. Precisamos de produtos químicos agrícolas e de um controle da população. Bem, o que nos tem impedido de fazer isto? Apenas a tradição secular que diz que os robôs eram um mal porque privavam os seres humanos do trabalho, que o controle de população era simplesmente o assassinato de crianças não nascidas, e assim por diante. E pior ainda, sempre houve a válvula de segurança da imigração verdadeira ou esperada. Mas agora não podemos emigrar. Estamos presos aqui. Pior do que isso, fomos humilhantemente derrotados por um punhado de homens das estrelas, e fomos forçados a assinar um tratado de paz humilhante. A autopreservação frequentemente submeteu-se a este tremendo desejo das pessoas de se igualarem às outras. E este é o segundo terço do projeto pacífico, o reconhecimento do motivo da vingança. Bem simples. E como podemos saber que é realmente assim? Ora, foi demonstrado um monte de vezes na história. Derrote uma nação, mas não a esmague inteiramente, em uma ou duas ou três gerações, ela será mais forte do que antes. Por quê? Porque no intervalo, terão sido feitos sacrifícios pela vingança que não teriam sido feitos apenas por uma mera conquista. Pense! Roma venceu Cartago com bastante facilidade na primeira vez, mas quase foi derrotada na segunda. Toda vez que Napoleão derrotava a coalizão europeia, provocava uma outra um pouco mais difícil de se derrotar, até que ele próprio foi esmagado pela oitava. Foram precisos 4 anos para se derrotar Wilhelm da Alemanha medieval, e mais 6 anos muito mais perigosos para se fazer o mesmo com o seu sucessor, Hitler. Aí está. Até agora, a Terra precisou mudar o seu modo de vida apenas para ter maior conforto e felicidade. Um detalhe pequeno como este sempre podia esperar. Mas agora, tem que mudar por vingança, e esta não vai esperar. E eu quero esta mudança por ela mesma. Só que, eu não sou o homem que deve liderá-la. Estou acabado com o fracasso do ano passado e permanecerei assim até virar um monte de pó, ou seja, até a Terra saber a verdade. Mas você e outros como você sempre lutaram pela modernização. Você ficará encarregado dela. Pode levar centenas de anos. Poder ser que os netos dos homens que ainda não nasceram sejam os primeiros a vê-la. Mas, pelo menos, você verá o começo. Ei, o que você me diz disto? Kaylin estava sonhando. Parecia ver este sonho muito distante e enevoado, uma nova terra renascida. Mas a mudança de atitude era extrema demais. Não poderia ser feita imediatamente. Balançou a cabeça. Disse, o que o leva a pensar que os mundos cósmicos permitiriam tal mudança, supondo-se que aquilo que disse seja verdade? Eles estarão vigiando. Tenho certeza, e irão detectar um perigo crescente, pondo um fim nele. O senhor pode negar isto? Moreno jogou a cabeça para trás e começou a rir, sem fazer barulho. Murmurou. Mas nós ainda temos o último terço do projeto pacífico, um terço sutil e irônico.
Os homens dos mundos cósmicos chamam os homens da Terra de restos subhumanos de uma grande raça, mas nós é que somos os homens da Terra. Você percebe o que isto significa? Vivemos num planeta no qual, durante 1 bilhão de anos, a vida que culminou com a humanidade, tem se adaptado. Não há uma única parte microscópica do homem, nem o menor mecanismo em sua mente que não tenham como razão de ser uma pequena faceta da configuração física da Terra, ou da configuração biológica ou da configuração sociológica da sociedade que o cerca. Nenhum outro planeta pode substituir a Terra, com a forma atual do homem. Os mundos cósmicos são como são apenas porque pedaços da Terra foram transplantados. O solo foi levado para lá, plantas, animais, homens. Eles se mantêm cercados por uma geologia terrestre artificial, a qual tem em si, por exemplo, aqueles traços de cobalto, zinco e cobre de que a química humana precisa. Cercam-se de bactérias e algas vindas da Terra, as quais têm o poder de tornar úteis estes traços inorgânicos, exatamente da maneira certa e na quantidade certa. E eles mantêm esta situação através de contínuas importações supérfluas, segundo dizem, da Terra. Mas nos mundos cósmicos, mesmo cobertos pelo solo terrestre, não podem impedir a chuva de cair e os rios de correrem, de modo que há uma mistura inevitável, se é que lenta, com o solo nativo, uma contaminação inevitável das bactérias do solo terrestre pelas bactérias nativas, e uma exposição a uma atmosfera diferente e a radiações solares de tipos diferentes. As bactérias terrestres desapareceram ou se transformaram. Então, a vida vegetal se transforma. E depois, a vida animal. Veja, nenhuma mudança grande. As plantas não se tornariam venenosas ou não nutritivas em um dia, ou ano, ou década. Mas já agora, os homens dos mundos cósmicos conseguem detectar a perda ou mudança dos compostos que são responsáveis por aquela coisa infinitamente indefinida que chamamos de sabor. Já chegou a este ponto. E irá mais longe. Você sabe, por exemplo, que, em Aurora, quase que a metade das espécies bacteriológicas conhecidas tem o protoplasma baseado numa química fluorocarbônica, em lugar de uma química hidrocarbônica? Você consegue imaginar que ambiente estranho é este? Bem, já há 2 décadas, os bacteriologistas e fisiologistas da Terra têm estudado as várias formas de vida dos mundos cósmicos, a única parte do Projeto Pacífico que é realmente secreta, e a vida terrestre transplantada já está começando a dar sinais de mudanças no nível subcelular. Até entre os humanos. E aqui está a ironia. Os humanos dos mundos cósmicos, com seu racismo rígido e sua política genética, estão consistentemente eliminando dentre eles qualquer criança que mostre sinais de adaptação ao seu planeta respectivo de qualquer modo que fuja às normas. Eles têm de manter, como resultado de seus próprios processos de raciocínio, um critério artificial de humanidade sadia, que é baseado na química terrestre, e não na deles. Mas agora que a Terra foi separada deles, agora que nenhuma gota do solo e da vida terrestre irá para lá, as mudanças vão se acumular. Chegarão as doenças, a mortalidade aumentará, as anormalidades nas crianças vão se tornar mais frequentes. E daí? Perguntou Kaylin, ao ter alcançado o significado da coisa. E daí? Bem, eles são cientistas físicos, deixando as ciências inferiores, como a biologia, para nós. E não podem abandonar a sensação de superioridade e seu padrão arbitrário de perfeição humana. Nunca detectarão a mudança, até que seja tarde demais para lutarem contra ela. Nem todas as mutações são claramente visíveis, e haverá uma revolta crescente contra os costumes destas sociedades rígidas. Haverá um século de tumultos físicos e sociais crescentes, o que impedirá qualquer interferência por parte deles em nossa vida. Teremos um século de reconstrução e recivilização, e, no final dele, deveremos encontrar uma outra galáxia que estará morrendo ou mudada. No primeiro caso, construiremos um segundo império terrestre, com mais sabedoria e conhecimento do que no primeiro, um império baseado numa terra forte e modernizada. No segundo caso, encontraremos, talvez, 10, 20 ou até 50 mundos cósmicos, cada um com uma espécie de homem ligeiramente diferente do outro. 50 espécies de humanoides, não mais unidos contra nós, cada uma delas progressivamente adaptada ao seu próprio planeta, cada uma com uma tendência suficiente ao atavismo para amar a Terra, para olhá-la como a grande mãe original. E o racismo estará morto, pois a variedade, e não a uniformidade, será a grande realidade da humanidade.
Cada tipo de homem terá um mundo seu, que nenhum outro mundo poderá substituir e no qual nenhuma outra espécie poderá viver bem adaptada. E outros mundos poderão ser colonizados para originarem mais variedades ainda, até que, pela grande mistura intelectual, a Mãe Terra terá, finalmente, criado não um simples império terrestre, mas um império galáctico. Kaelin, fascinado, disse: "O senhor prevê tudo isto com tanta segurança. Não há nada realmente certo, mas as melhores mentes da Terra concordam com tudo isto. Talvez haja pedras imprevistas no caminho, mas será a façanha de nossos netos removê-las. Quanto à nossa façanha, uma fase já foi concluída com sucesso, e outra fase está começando. Junte-se a nós, Kaelin." Lentamente Kaelin começou a pensar que, afinal de contas, talvez Moreno não fosse um monstro. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.